pessoal, estamos começando agora a nossa live. Por enquanto a gente vai explicando o que é que vai acontecer aqui hoje, mas enquanto a gente espera a nossa convidada, tá? Vamos fazer uma live com a doutora Mariela, que é uma infectologista do estado de Sergipe, e está uma pessoa muito conhecedora da questão do Covid-19. Então vamos tratar com ela diversos assuntos relacionados a essa pandemia, tá? Das orientações para a população, para os nossos clientes, nossos pacientes, nossos usuários, até aqueles assuntos bem relacionados mesmo à nossa prática profissional. Existem muitas dúvidas em relação ao Covid-19, e porque a gente vive uma era de muita informação. Toda hora uma informação nova, algumas contradizem informações anteriores, a gente tem que ter um cuidado muito grande, então por isso a gente acabou optando por fazer essa live, trazendo aqui como convidada uma pessoa especialista na área, tá? É uma infectologista, é uma pessoa que dentro do estado de Sergipe já tem participado de diversas entrevistas, debates, e está bem inteirada a respeito do assunto, tá? Ela deve estar para chegar, estou aqui aguardando que a nossa convidada chegue. Vocês devem ter acompanhado as últimas postagens do CREFIT 7 relacionadas aos ofícios que nós enviamos para o Conselho Federal, Governo do Estado, Governo Federal, municípios onde já tem casos confirmados aqui no estado da Bahia, as diversas providências que já tomamos a respeito do Covid-19, para tentar viabilizar o trabalho de todos os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Vamos aguardando ainda a doutora Mariela. Nós solicitamos que as pessoas que tivessem dúvidas colocassem nos comentários da postagem. Pouquíssimas pessoas fizeram, então quem quiser pode aproveitar nos comentários agora da live, já enviando alguma dúvida que tenha, tá? Vamos tratar dos cuidados básicos da população, do isolamento social, da questão de higienização de mãos, equipamentos, os cuidados que devemos ter ao chegar de casa. Nós que somos profissionais da saúde, que podemos ter contato direto com os pacientes diagnosticados com a Covid-19, temos que ter todo um cuidado especial ao chegar do trabalho para entrar em sua casa. Nós temos aqui, por exemplo, na minha família, somos 2 crianças e a esposa. Então a gente tem que ter um cuidado especial para que a gente não traga da rua, do trabalho, da nossa atividade profissional, o contágio para dentro das nossas casas. Algumas pessoas convivem com os pais idosos, outros com pessoas com problemas crônicos, como doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, que essas pessoas já fazem parte dos grupos de risco e devem ter ainda mais cuidado, né, no lidar da questão do Covid-19. E aí a gente vai tratar aqui dos mais diversos temas, né, dos cuidados básicos às questões técnicas profissionais mesmo, dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que estamos na linha de frente, tá? É importante salientar que a fisioterapia e a terapia ocupacional, ela nesse momento ela não pode recuar. Nós sempre lutamos por autonomia, sempre lutamos por um espaço dentro da equipe multidisciplinar, mostrando e comprovando através das pesquisas científicas a importância da nossa presença nos mais diversos ambientes da fisioterapia e da terapia ocupacional, seja ela no contexto hospitalar, ambulatorial, atendimento domiciliar. Então a gente tem lutado por essa. Doutora Marielle acabou de enviar aqui o convite.
Acho que consegui agora incluir a doutora. Olá. Olá, Gustavo. Doutor Gustavo, me perdoe. Boa Não, fica à noite. vontade. Fique à vontade, porque eu também não tenho esse hábito de chamar todo mundo de doutor e doutora, não. Estamos aqui entre amigos, doutora. E vocês são meus amigos, é isso que eu falo, né? Amigo de Cacau é meu amigo. Aí eu Com não tenho certeza. muita formalidade. Exatamente. Mas estamos aqui à vontade. Como Tá? É um está a bate-papo. Bahia? É com esse clima tenso, né, da Covid-19, muito temor, as pessoas recebendo diversas informações de fontes diferentes. Isso faz com que as pessoas fiquem um pouquinho temerosas, receosas e causa um clima tenso, mas a gente vai tentando superar a cada dia, né? Desde a semana passada a gente intensificou através do CREFIT 7 aqui uma campanha educativa, informativa para os profissionais e para a sociedade, né? Porque a gente não pode simplesmente focar apenas nos nossos colegas e esquecer da sociedade, que é a mais interessada no assunto, né? Nós, pelo menos, temos uma formação técnico-científica e a gente traz alguma bagagem já no lidar, né, com essas epidemias, mas a gente tem levado isso aí adiante. Por isso o convite hoje, e agradeço antecipadamente pela disponibilidade. Eu acompanho aí pelas redes sociais de Cacau que você tem dado muitas entrevistas, né? O trabalho deve estar bem intenso para quem trabalha na área de infectologia com essa epidemia, deve ser realmente uma coisa sobrenatural. Mas então, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui hoje conversando com a gente e fico muito satisfeito com isso. Eu que agradeço o convite e toparem. Eu acho que é um momento realmente da gente levar informação técnica de qualidade num momento em que as pessoas não podem estar na rua, que a gente não pode mais fazer reuniões multidisciplinar para discussões. Eu acho que a gente usar a tecnologia a favor da gente, no bem, para levar informação técnica de qualidade, para tranquilizar os nossos colegas, profissionais de saúde em geral, né? Não só fisioterapeutas e médicos, mas os profissionais de saúde em geral e a população em geral. O que eu tenho falado muito é que para a gente entender o porquê das medidas que estão sendo tomadas, a gente tem que entender um pouquinho antes, né? Porque essas medidas estão sendo tomadas Deu uma travada aqui. desrespeitando as orientações. E vejo também assim um desserviço de muitos conselhos, muitas pessoas aí dando cabeçada, falando coisas que possam vir a repercutir negativamente, sabe? Eu estou fazendo um plano de contingência e a gente, dos hospitais que eu trabalho, e a gente vem sofrido bastante pressão, porque as pessoas na ânsia, na ansiedade, no nervosismo, acham que a gente vai fazer qualquer coisa que exponha os funcionários do hospital a risco nesse momento. Eu vi Com uma certeza. pergunta logo quando eu entrei aí, e se acabarem as máscaras, o que a gente vai fazer? Gente, ninguém vai obrigar ninguém a fazer atendimento sem a devida proteção. Se chegar a acabar as máscaras, provavelmente a gente vai criar uma metodologia de proteger o profissional que está na linha de frente, porque não tem sentido, né? Eu vejo que as pessoas estão assim se esquivando das responsabilidades. Eu vejo posicionamentos assim que eu discordo completamente. Você não deve estar à frente nesse momento, não vista a camisa, não vá para fazer parte do time mínimo de fazer uma coisa ou outra. Gente, nós somos todos profissionais de saúde. E eu falei com o Lucas, dependendo de quem tiver de plantão, se eu algum dia precisar ser entubado, meu filho, eu prefiro que seja você. E não ninguém, nenhum médico, dependendo. Então, assim, às vezes a gente passa por tantas exceções que às vezes a gente pensa que os profissionais que estão ali são melhores capacitados do que até um profissional médico, um colega médico. Né? Lógico que eu levantei uma brincadeira. Os profissionais que estão aí nas urgências, a gente espera que sejam capacitados. Tanto os médicos, fisioterapeutas, quanto os enfermeiros. Isso aí. Você tocou no ponto-chave. Algumas pessoas prestam um desserviço nesse momento. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas informações.
Por isso a gente tem tomado a iniciativa de fazer algumas lives durante essa semana, para a gente abordar os mais diversos temas, sempre relacionados com a questão da pandemia do Covid-19. Ontem, nós vimos, por exemplo, um dos conselhos regionais da fisioterapia e da terapia ocupacional publicar uma nota técnica que é um verdadeiro absurdo. Absurdo, eu vi. Vai frontalmente contra... O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que foi o conselho do Rio de Janeiro que lançou, se posicionou completamente contra. A gente vem fazendo equipe mínima para poder fazer atendimento, e equipe mínima são 3 pessoas de nível superior e 3 pessoas capacitadas para fazer um atendimento invasivo ali no paciente. É lógico que cada um na sua função, mas compondo uma equipe mínima, né? Um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta. Não faz sentido um conselho se posicionar dizendo: não, meu filho, você não faz parte da equipe mínima, não tem EPI para você, né? Por favor, que é isso? Não, inclusive, na minha visão, a gente, como representante de um conselho regional, nós funcionamos com um tribunal de ética. E aquela recomendação, aquela nota técnica, ela é frontal contra 2 artigos do nosso Código de Ética. O primeiro é quando ele fala que você não atenda pacientes com Covid-19 diagnosticados assintomáticos. Você está dizendo que, se eu estiver acompanhando um paciente numa reabilitação cardíaca pós-operatória de revascularização do miocárdio, e de repente ele é diagnóstico Covid-19, você está me dizendo que eu abandone o tratamento desse indivíduo. E isso pode trazer risco, dano à saúde dele. Então a gente também tem a questão do preceito ético, que a gente tem que ter uma observância muito grande, né? E outro é que está expresso no nosso código de ética que o profissional da fisioterapia, da terapia ocupacional, ele tem o dever de prestar os seus serviços em épocas de guerra, epidemias e calamidades. Então a gente não pode simplesmente, no momento de dificuldade, se abster de fazer o nosso trabalho, nossa função em proteção da sociedade. Com certeza. Eu queria que você eu queria saber o que é que vocês querem que eu fale, que eu aborde, porque as coisas estão ficando maçantes às vezes, né? A gente vem falando. Se você quiser ir direcionar... Na verdade, eu pensei a gente fazer uma historiação bem curta. Depois dos desabafos feitos. Isso aí. Porque é uma doença bem nova, né? Um dos primeiros casos, se não me engano, surgiram em dezembro de 2019. Lá na Ásia, e muita coisa assim que a gente precisa compreender. O presidente da República, por exemplo, disse que é uma gripezinha. Um pouquinho, a gente, quando fala que é uma doença nova, a família dos vírus corona, eles são conhecidos desde 1960, com transmissão para humanos. Sabe-se que as primo-infecções que houveram nessas épocas com mutações, né, com vírus da mesma família, mas com especificidade diferente, lá em 1960, em 2003 a gente teve uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave por uma mutação desse vírus chamada SARS-CoV-1. Então, assim, quando a gente fala é uma doença nova, mas é um vírus de uma família antiga. É uma mutação nova de uma família antiga e já velha conhecida nossa. Ontem mesmo a gente lia um artigo, eu e o Lucas aqui em casa, dizendo que em 2007 publicaram dizendo que a qualquer momento iria explodir uma epidemia por coronavírus, visto o comportamento dos chineses quanto à manipulação e consumo de coisas atípicas, como carne de cobra, de morcego, aquela coisa toda que, como eles acreditam que foi a prima infecção, né, que aconteceu nos humanos. Então, não é uma coisa inesperada e nem rara mutações de vírus de família RNA. Então, por mais que a gente se surpreenda com tudo isso que está acontecendo, são coisas que já foram relatadas em artigos científicos, alertas tinham sido feitos, e a gente sabe que um vírus RNA, a partir do momento até que ele entra em contato com a gente, com o ser humano, ele já desenvolve outra mutação. Outra coisa que as pessoas têm muita dúvida é: será que se eu pegar, eu posso pegar de novo? O que eu sempre faço de paralelo é assim: você tem influenza, né, que é uma família de vírus,
E você tem H1N1, H3N2, então você pega gripe mais de uma vez. Então você possivelmente, provavelmente, a gente vai ter mutações desse vírus da família corona, que não vai ser o SARS-CoV-2, que é o causador do Covid-19, mas a gente vai ter outros vírus mutados que podem vir a apresentar a doença, né, com um quadro muito parecido novamente. Então, houve já relatos de pessoas na China que tiveram infecção duas vezes, ou seja, não é que tiveram duas vezes Covid-19, é que provavelmente já teve infecção por alguma mutação do vírus dessa família. Nesse caso, o que a gente vê na literatura é que o Covid-19 ele tem uma velocidade de contágio tão rápida porque nós ainda não temos anticorpos relacionados ao novo coronavírus. Uma segunda infecção por um vírus da mesma espécie, tendo havido alguma mutação do RNA desse vírus, o nosso organismo ele vai responder de forma melhor, mais rápida, ou a gravidade continua a mesma? Então, na verdade, a gente ainda não tem como dizer isso. Eu acredito que quando a gente tiver a vacina já desenvolvida, a imunidade desenvolvida, a imunoprevenção é que vai nos fazer ter menos gravidade, entendeu? Não só a imunidade desenvolvida pelo contato com o vírus. Porque você tem uma pneumonia por H1N1 não me faz ter uma menor gravidade numa pneumonia por H3N2, entendeu? Então, assim, não existe uma imunidade tão cruzada a ponto de eu falar, não, vamos ficar tranquilo, a gente entrou em contato agora, tá tudo bem e a próxima vez que pegar é mais ameno. Não, o que a gente fica tranquila é quando a gente tem imunoprevenção. Só para ficar claro, Covid-19 é o nome da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 da família corona. Porque às vezes a gente, como profissional de saúde, dissemina esses termos errados e vai ficando tudo muito confuso na cabeça das pessoas, né? Então, a doença causada, como a doença causada pela influenza a gente denomina gripe, a doença causada por SARS-CoV-2, que é da família corona, é Covid-19. Porque foi no ano de 2019 os primeiros casos de pneumonias atípicas virais que foram lá na cidade de Wuhan, né, que foi o epicentro lá na China, enfim, toda a história que todo mundo conhece. Uma coisa bem bacana da gente falar também, Gustavo, é sobre a infectividade. A gente fala muito comparado à influenza, porque a gente já tem mão de influenza, a gente já tem habilidade para tratar e não é uma coisa que todo mundo fique admirado. Nós temos vários óbitos por pneumonia associada à influenza no Brasil e no mundo, mas a gente está um pouco mais confortável porque a gente tem vacina, né? É imunoprevenível. Então, a gente toma vacina, tanto é que o Ministério da Saúde antecipou a vacinação. As pessoas perguntam para que antecipou a vacinação se não pega o corona, não pega o SARS-CoV? Porque eu não quero que as pessoas adoeçam por influenza nesse momento onde eu tenho uma epidemia por um vírus que não tenho como prevenir. Que a única prevenção é a não infecção, é a quebra da cadeia de transmissão. Então, quando eu penso que eu vou ter uma população doente já nesse período, e eu posso, na sazonalidade do Brasil, no nosso inverno, ter maior chance de infecção dos vírus da influenza, eu imunoprevino e tiro essas pessoas do pronto-socorro. Então, eu não quero que elas adoeçam antecipadamente. Perfeito. E foi uma das perguntas que já surgiram aqui também nos comentários, é justamente, se você tem algum sintoma gripal, você ainda não tem um diagnóstico da Covid-19, você pode fazer a vacinação da influenza? Então, existem contraindicações para a vacina, que a primeira delas é febre. Febre é uma contraindicação absoluta, não pode se vacinar se você tiver febre. Se você tiver sintomas gripais leves, que podem estar relacionados, porque assim, quando a gente fala sintomas gripais, vai desde uma rinite, né? Porque o paciente está corizando, espirrando, uma tosse alérgica, até uma síndrome gripal um pouco mais grave, onde você está com aquela tosse produtiva, pode ficar um pouco dispineico. Então, assim, sintomas gripais leves não contraindicam a vacinação nesse momento.
salvo se você tiver sintomas gripais e esteja com febre associada. Aí você não pode. E não pode tomar também quem é alérgico à proteína do ovo, porque tem na composição da vacina isso. Salvo isso, a vacina é muito segura para todos os outros grupos. Falando ainda um pouquinho sobre a prevenção, que é o que a gente pode lançar a mão nesse momento, tendo em vista que a gente não tem uma vacina específica e o tratamento é um tratamento sintomático, até onde a gente tem acompanhado. Tem algumas perguntas aqui na nossa live que fazem menção à questão dos equipamentos de proteção individual. Uma pessoa perguntou sobre o uso da máscara de pano fora do serviço no nosso dia a dia. Teria alguma indicação? Vamos começar assim, sobre a prevenção. A gente já mudou as orientações de só prevenção. Não é que nós vamos deixar a prevenção de lado. Isso é igual a escola. A gente estuda a soma. Quando você vai estudar a multiplicação, você não deixa a soma de lado, não. Você tem que saber a soma, mas você tem que acumular conhecimento. Então, quando a gente fala, gente, não adianta só mais higienizar a mão, não adianta só você não compartilhar objeto com as pessoas na rua. Nós já mudamos isso. Isso continua valendo, mas nós estamos em outro patamar. A gente precisa que a população não se movimente. Porque se a população não se encontra nas ruas, eu não tenho relação pessoal de aglomeração, de pessoas transitando, o vírus não encontra ninguém para continuar a infecção. Então, eu quebro a cadeia da infecção e as pessoas começam a adoecer menos. E lembra a famosa curva que todo mundo está falando? Aí, em vez de fazer uma curva de infecção assim, eu faço uma curva de infecção achatada. Então, assim, aquelas chargezinhas de puxando a curva são a gente, infectologistas, profissionais de saúde, pedindo, pelo amor de Deus, gente, não saia, não saia. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue saber por que eu ainda tenho que me prevenir. Outra coisa, gente, não entre na neurose. Álcool gel tem falta geral. Os hospitais hoje, a gente estava sentado, traçando uma estratégia para saber o que é que a gente vai fazer, porque eu não tenho álcool gel para colocar no dispenser do hospital. A gente estava fazendo estratégia de borrifador pendurado, para poder as pessoas borrifarem a mão e higienizarem. Então, assim, a gente está lançando mão de várias estratégias, visto a carência dos insumos. Você que está em casa, gente, que não está indo para a rua, porque você não pode ir para a rua, só para coisas essenciais, farmácia, mercado, essa é a movimentação mínima da população que não é profissional de saúde. Não utilizem álcool gel, não comprem na farmácia, utilizem o banheiro, a cozinha, onde você quiser lavar sua mão com água, sabão, detergente. Não precisa ter álcool gel dentro de casa. Vamos deixar o álcool gel para as pessoas que ainda precisam transitar e que aí precisam vender para os hospitais os insumos. Tem um cachorrinho latindo aí, né? Ossos do ofício de estar em casa. Faz parte. Falando nisso, os pets não oferecem risco de transmissão para os humanos. Então, assim, ter muito carinho, amor e contato com os pets tá bem tranquilo. Não precisa ficar neurótico com os pets. Viu? Abrindo uma participação especial aí. O doutor Bruno Prata, nosso colaborador aqui, fisioterapeuta, você deve conhecer também, que é da Sobrafi, Bahia. Ele está pedindo para reforçar os critérios, né, de ficar em casa quando ir ao posto de saúde ou quando ir a um hospital. Quais são as diferenças sintomatológicas? Isso são coisas que a gente precisa ter bem claro mesmo, que as pessoas às vezes não entendem. Quando você, em casa, a gente tem que fazer uma pergunta para dentro, a sensatez. Quando eu tô com o nariz escorrendo e espirrando, quantas vezes eu senti isso, eu vi meus filhos com esses sintomas e eu levei ao pronto-socorro? Né? Então, esses sintomas, o que é que a gente faz? Dá mel com limão, dá um chazinho da vovó, dá água, hidrata bastante, põe um remedinho para lavar um sorinho, para lavar o nariz. É isso que tem que fazer. Ninguém vai deixar de fazer, porque tem um vírus novo circulando. Ninguém vai fazer nada demais do que não fazia com seus filhos, com as suas pessoas amadas. Marido, que é homem, que é um pouco mais manhoso, às vezes a gente compra o sorinho para poder dormir melhor, entendeu? A gente dá um analgésico um pouco mais forte, porque homem é manhoso, tem dor no corpo. Enfim, eu tô brincando, mas assim, sintomas leves, gente, a gente deve tomar as medicações que a gente já conhece, que habitualmente a gente faz uso em casa. Mas olha, eu tô desconfiada porque ele não tá normal. Tá tendo calafrio, tá suando demais à noite.
E eu senti que a hora que foi conversar comigo, ou desceu a escada, ele tá ofegante, tá com falta de ar. Poxa, é atípico isso. Isso a gente não vai esperar que piore para você procurar um atendimento de saúde. Esse é um caso que você deve procurar o pronto-socorro. O que está acontecendo, Gustavo, é que as pessoas, na ânsia de achar que se é um resfriado, se é gripe, se é crise alérgica, tá todo mundo querendo ser testado. O brasileiro é muito curioso, né? Ele não deixa eu ir lá para ver se vão me testar. Gente, ninguém vai testar mais nesse momento, ninguém. Não há testes suficientes nem para os pacientes graves. Nós estamos em falta até para os pacientes graves em alguns estados. Então, não vamos testar pessoas com sinais sintomáticos. Deu uma travadinha. Eu tô com tosse, eu tô com febre, então pronto, não tem necessidade. Salvo as coisas habituais que a gente sabe que mãe, pai, todo mundo tem habilidade de tratar em casa, não tem necessidade de procurar nem o posto de saúde e nem o pronto-socorro, certo? Perfeito. Falando desses sintomas de falta de ar que você citou, tem circulado algumas imagens de tomografias e ressonâncias pulmonares com quadro de fibrose pulmonar bem extensa. Essas imagens, nesse tipo de fake news, a gente muitas vezes fica na dúvida da origem, se são realmente consequências da Covid-19 ou se já existe uma criação por parte daquelas pessoas que perdem esse tempo para divulgar as fake news. Existe realmente esse quadro de fibrose tão avançado no quadro da Covid? Que é fisioterapeuta e uma referência na terapia intensiva, né, na fisioterapia, tenho conversado bastante com ele, são os quadros de SARA. E o que a gente vem vendo é que são quadros de SARA que não tem tanta gravidade, que não tem tanto... não são tão difíceis de tratar, não tem tanta necessidade de fazer terapias um pouco mais complicadas para tratar. E a gente tem quadros de fibrose, mas que não são a maioria dos casos graves, né? O que a gente vê é que, como o grupo de risco são pessoas idosas, e a gente tem visto muito isso em pessoas com comorbidade, a piora não é nem pela parte respiratória só em si, é a falência múltipla de órgãos. Você começa a ter disfunções orgânicas associadas à sistematização da própria doença viral, entendeu? Então, é o que a gente tem visto. Os pacientes que têm saído do tubo, que têm melhorado, tem um grau de comprometimento, como qualquer outra doença viral, né? Porque faz um período cicatricial, mas nada é exacerbado que a gente pense nas sequelas exacerbadas de falar isso é marcante, todos que sobreviveram tiveram sequelas graves de fibrose. Não houve nenhum comentário, nenhum artigo que eu tenha lido sobre isso, não. Mas assim, que a gente... É engraçado que a gente, no Brasil, a gente tem muita dificuldade de falar de paliação, né? O que a gente tem ouvido é países onde tem escassez já dos leitos de UTI, que passaram como lá na China, como a Itália vem vivendo. Parece que os Estados Unidos, com um novo epicentro aí de epidemia, eles têm pensado em paliação um pouco mais rápido nesses pacientes que não respondem a tratamento nenhum. Como é uma doença que, como a gente disse, não tem um tratamento específico, são suportes, né? Você dá um suporte ventilatório, você dá um suporte sintomático. A gente tem pensado em paliação um pouco mais rápido. Ontem, na hora de deitar, porque casal de profissional de saúde é doido, né? Eu estava conversando com o Lucas, mas e a traqueostomia? Eu vi que a sociedade de cirurgia torácica se pronunciou dizendo que só vão traqueostomizar os pacientes depois de 21 dias. E aí eu fui ver o que é que estava por trás disso. Sabe-se que pacientes que 2 semanas de ventilação mecânica que não tiveram boa resposta, que estão com falência, é paliação, entendeu? Tanto é que, como eu disse, a Sociedade de Terapia de Cirurgia Torácica se posicionou que traqueostomia nesses pacientes graves, ela só vai ser feita com 21 dias. Com 21 dias. Então, assim, é muita coisa nova. E, como eu digo, a gente tem que pensar que a doença vem se comportando de forma diferente em alguns países.
Você tem um pouco mais de letalidade em um grupo em um país que em outro país não apresenta. Então, assim, isso é muito peculiar, né? Crianças mesmo, a gente tem visto que aqui no Brasil tem se comportado muito parecido com tudo que tem visto. Todas as crianças testadas aqui em Aracaju, que eu tenho 2 hospitais que eu faço pediatria, que a gente orienta a pediatria na CCIH, todas as crianças testadas foram negativas. E dessas, 50% era influenza positiva. Então, assim, eu tenho influenza circulando, eu tenho outras doenças virais agravando o quadro das crianças. Nós tivemos até, parece que hoje teve um óbito, mas não confirmou que era por influenza de uma criança, não. Mas a gente continua tendo crianças com quadros virais graves de doenças pré-existentes. A sazonalidade da pediatria vai só começar agora, né? E a gente vê que eles têm um comportamento que o Covid realmente não é a doença principal nesse meio, nesse momento. Bem diferente do adulto, que por mais que a gente fale de quadro respiratório, a gente tem visto quadros atípicos, pacientes com adenite mesentérica, dor abdominal e diarreia, que não tiveram nada de quadro respiratório e que estão testando, estão sendo positivos. Então, é tudo muito novo mesmo. Deixa a gente, assim, sem muitas respostas até para dar para as pessoas, respostas técnicas, porque a gente assim, você é uma enxurrada de artigo, você tem que filtrar para ver o que é que você vai ler, o que é que você vai levar adiante. A hidroxicloroquina mesmo, foi uma enxurrada, áudio e mais áudio, dizendo que era a sensação do momento. A salvação. Eu conheço colegas médicos que estão prescrevendo profilático. Gente, não há nenhum embasamento técnico dizendo que isso tem alguma fundamentação e melhora em uso profilático. Então, assim, é uma enxurrada de coisas que jogam na cara da gente, assim, você tem que filtrar e falar, isso é bom, isso vai dar certo, isso não vai, né? É lógico que terapia em paciente terminal, vocês que trabalham em TI sabem, a gente lança mão de fazer tudo. Se alguém falar que melhora, isso não for prejuízo, não tiver efeito colateral de prejuízo para o paciente, a gente acaba fazendo. É verdade. É justamente por essa enxurrada de tantas informações que a gente precisa ter muita cautela nesse momento, né? E vocês, presidentes de conselhos, são voz ativa na sociedade. O que vocês falam é lei. Muito cuidado com o que vocês postam, pelo amor de Deus. Exatamente. Médicos, cuidados com os áudios que vocês estão soltando para a sociedade. Isso tem um impacto que vocês não têm ideia. Pois é. A gente até não a gente pode errar, desfazer... não é período para erros. A gente não pode errar. Até a gente desfazer qualquer mal-entendido por um áudio, por uma postagem que seja, isso já causou um prejuízo muito grande, né? Errar é humano, mas o nosso erro, profissionais de saúde, ele causa muito mais efeito colateral de qualquer erro. E a faxineira da gente, se errar e quebrar alguma coisa de valor, a gente compra outro. Informação é igual minha avó falava muito isso, é igual um travesseiro de pena jogado ao vento. Depois que ele abriu, nunca mais você consegue recuperar todas as penas. Eu estou dizendo isso serve para mim, porque eu tenho mandado muito áudio, muita informação. Eu tomo muito cuidado. O Lucas está rindo da minha cara todo dia, porque eu posto um áudio e eu escuto 10 vezes o áudio para saber o que é que eu estou orientando, para não ter nenhum viés no que eu estou fazendo de orientação, sabe? Então, até como uma forma de orientação para os nossos profissionais é ter muita parcimônia nesse momento, muita calma, porque a gente precisa realmente fazer as coisas muito bem pensadas. Existe uma corrida por informação, as pessoas pressionam, são mensagens o dia todo. Desde que começou essa epidemia aqui no Brasil, nós temos recebido centenas de mensagens diárias sobre informações e muitas vezes até a compreensão dessas informações elas são deturpadas, né? Então, por isso que é realmente muito importante. Você falou um pouquinho da questão das medicações. A cloroquina ainda está em fase de teste. Eu vi que teve um artigo, um estudo na França, se não me engano, que utilizou cerca de 40 pacientes, mas que a cloroquina foi utilizada em associação à azitromicina, né, com 6 pacientes que tiveram uma boa resposta, né? Outros 15 usaram só a cloroquina e os outros não usaram nada. Mostrou mais um N muito pequeno, né? Quando você tem um N pequeno, você tem que pensar, esses pacientes melhorariam se eu tivesse dado ou não, né? Então, exatamente. Assim, quem são esses pacientes que eu estou tratando?
Deu uma travada aqui no áudio. Né? 71 anos, com muitas comorbidades, Agora voltou. entendeu? Então ele fez um quadro de SARA grave, está internado na UTI. Então, assim, quem são esses pacientes que estão morrendo? A gente precisa avaliar quem são esses pacientes que estão se recuperando, né? Exato. Doutor Marcelo Dourado está pedindo para eu falar um pouquinho sobre EPIs. Antes de falar isso, eu quero abrir um parênteses para elogiar vocês, profissionais da fisioterapia. Eu que ando muito em hospital, já andei muito em hospital, são a equipe, são a categoria que eu mais vejo ser cuidadosa com EPI. Eu elogio muito, isso não é hipocrisia, já falei isso para Lucas. Eu sempre vi os profissionais de fisioterapia, eu acho que isso é da formação de vocês. É porque não existe essa. Não sei se o médico ele tem tanto, ele acha tanto que tem superpoderes, que ele é super protegido e ele não precisa usar EPI. E vejo vocês, os profissionais da fisioterapia, tão rigorosos com EPI, sabe? Eu vejo aspiração, às vezes auxílio na hora de intubação, ali fazendo parte da equipe mínima mesmo, dando aquele suporte todo paramentado, com óculos, se preocupando de usar máscara. Então, assim, vocês realmente são uma categoria que, que está de parabéns na formação desses alunos, dessas pessoas. Então, abrindo parênteses para isso, nunca em tempo algum a gente vai orientar, a gente que está à frente de comissão de controle de infecção hospitalar, ninguém fazer nenhum atendimento com falta de EPI, colocando a vida em risco. Quando a gente fala equipe mínima, gente, se eu tiver EPI para uma pessoa só, com certeza só aquela pessoa vai entrar num ambiente contaminado, né? E aí, no segundo momento, quando a gente tiver menos geração de aerosóis, a gente chama uma equipe um pouco maior. Mas eu acho que sempre tem que estar à frente gente experiente. E eu vou dizer, eu já vi relatos de colegas de plantão onde o fisioterapeuta era o cara mais experiente da equipe, muito mais do que o médico, porque às vezes o médico é recém-formado, ele vai para a porta da urgência. E se você tem um bom colega, uma boa equipe, o plantão flui tranquilo. Você tem a segurança de alguém que saiba fazer, de gente que saiba te apoiar. Então, assim, voltando agora para as EPIs. As EPIs, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente está falando de uma epidemia de cuidado ao próximo. E cuidado ao próximo de todos os próximos, inclusive o próximo que vai dar atendimento. Se eu utilizar desordenadamente, egoístamente as EPIs do meu hospital, pode ter certeza que não vai sobrar EPI para o colega, às vezes, entrar numa intubação, numa parada, entendeu? Então, quando eu não penso no próximo, realmente... Então, quando as EPIs, todo paciente com suspeita ou confirmado de Covid-19, que adentrar uma unidade de saúde para receber uma assistência, seja ela médica, fisioterapêutica ou uma medicação, a paramentação mínima, o equipamento de proteção individual mínimo de um paciente em ventilação espontânea é máscara simples, certo? Capote, óculos, gorro e luva. Essa é a paramentação mínima que a gente tem que ter. Ah, doutora, mas e se gerar aerosóis? Mas, gente, conversar com o paciente no corredor, fazer uma ausculta, fazer qualquer tipo de movimentação ativa com ele, isso não vai gerar aerosóis. Então, assim, a gente não tem que ter essa preocupação. A máscara simples, ela tem um filtro seguro para penetração de gotículas. E isso é maçante, isso é de primeiro período de qualquer curso, a gente aprende sobre isolamentos. E as pessoas parece que esqueceram tudo isso, emburreceram que existe uma partícula chamada gotícula e uma partícula chamada aerossóis, né? Existe uma partícula chamada vírus, que ela tem 0,15 micra, né? Que para eu poder conseguir fazer 1 centímetro, eu preciso de 5 milhões de vírus para fazer 1 centímetro. Então, gotícula é uma partícula grande, é o que você cospe, é o perdigoto, é uma coisa que não vai penetrar na máscara, gente. Então, vocês estão seguros. Eu entro e faço os atendimentos para poder a pessoa ter certeza, porque assim, louca seria eu de orientar uma coisa que eu vou me expor, que eu vou expor minha família. Então, eu acabo dando a cara, batendo de frente mesmo e falando, gente, nós estamos seguros com esse tipo de máscara. Esse é um equipamento de proteção individual feito com validação de vigilância, com conselho, e nós estamos protegidos.
Agora, se eu vou coletar o suave, por exemplo, a enfermeira ou o técnico de laboratório que está treinado para coletar o suave de orofaringe, ele vai chegar tão próximo da paciente que se esse paciente, na hora que fizer uma cosquinha, tossir ali na cara dele tão próximo, isso pode fazer a aerolização. Então, eu tenho partículas menores que podem penetrar na minha máscara simples. Então, nesse momento, eu preciso estar munido, né? Eu preciso estar com a máscara N95, que é um filtro, é uma peneira muito menor para a penetração dessa partícula pequena. Em qual outro momento, então, que a equipe precisa estar com a N95? Aspiração, a hora da intubação, porque o paciente ele vai ser intubado de forma precoce, principalmente falando desse tipo de caso, né? Isso depois, em várias lives, eu já vi vocês debatendo isso, sobre o fluxo de intubação precoce. Esse paciente, ele pode ter um estímulo de tosse, porque você tem que sedar, vai ter que curarizar, mas mesmo assim, como é uma intubação precoce, eu não vou hiperventilar esse paciente, eu não vou ter aquele delay até a intubação que a gente acaba tendo, esperando o paciente ficar tranquilão. Às vezes eu preciso ter uma expertise para poder intubar logo. Eu gero ali uma necessidade de uma máscara N95, que ali eu vou gerar aerossóis também. Então, tirando tudo isso, gente, não há necessidade, nenhuma loucura, nenhuma neurose. Gente que está andando de N95 na rua, eu falo que quando a gente tem claro como é a transmissão é por gotícula. Gotícula tem duas formas de transmissão, direta ou indireta, certo? Direta, você vai tossir na cara da pessoa, certo? Pronto. Então, a gente tem treinado que os pacientes recebem máscara lá na recepção. Porque eu não quero que ele tussa na cara do médico, eu não quero que ele tussa na casa do fisioterapeuta, nem na cara do meu funcionário que está pegando o documento dele. Porque é uma cadeia até chegar nessa assistência. Então, eu não quero que ele faça isso. Então, lá na frente, a orientação é que ele receba a máscara. Ele sintomático, ele receba a máscara cirúrgica como bloqueio mesmo da própria tosse. Perfeito. Bom, adentrado ao atendimento, né, ele já está protegido. Então, eu tenho que pensar que qual é a outra modo de transmissão? Indireta. Eu tossi, eu espirrei numa superfície e aí eu encosto a mão. Aí, meu irmão, a culpa é sua se você pegar de transmissão indireta. Porque você não higienizou suas mãos na hora que devia higienizar. A culpa não é do coitado do sintomático que está tossindo mais, não. A culpa é sua. Porque antes e depois de começar um atendimento, para qualquer pessoa, eu tenho que higienizar minhas mãos. Tá maçante dizer, não coce o nariz, não coce a boca, não leve a mão à boca, higienize suas mãos, o vírus está em todo lugar. Então aí a culpa é sua, não é mais de ninguém que não te deu máscara N95. Outra coisa, o paciente assintomático. Mariela, mas você é muito otimista, porque o paciente assintomático, ele vai estar dentro do hospital, e aí? Eu preciso estar de máscara o tempo inteiro em todos os lugares. E vai que ele gera um aerosol, porque você está falando que não gera aerosol, mas vai que. E aí? Aí eu falei, tudo bem. Então, o paciente que gera aerosol, assintomático, você está me falando que ele vai gerar aerosol como? Mas vai que ele tosse. Então, se ele está tossindo, ele não é mais assintomático. É sintomático. Então, ele é sintomático. Bom, você só vai pegar a doença, gente, de paciente assintomático se você não seguir a orientação de higienização das mãos correta. Então, pare com esse blá 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 de mas os assintomáticos, se eles estiverem sintomáticos gerando aerosóis, quem tem que estar protegido é você também, que tem que estar com a máscara simples. Isso foi até uma pergunta mais cedo, doutora, que da atenção básica, os atendimentos em atenção básica de pacientes assintomáticos, então, portanto, a máscara cirúrgica já é suficiente para a proteção desses profissionais. E a higienização das mãos. Que foi uma pergunta mais cedo. E tem Rosana também que pergunta sobre o tempo de incubação do vírus. Já ouvimos falar em 14 dias, outras pessoas já falaram de 10 dias e já saíram notícias de até 27 dias de incubação. Olha, nós temos uma noção exata? Que um paciente com uma síndrome viral, seja ela por Covid, influenza, as mais comuns que a gente começa a transmitir, quem vai ser sintomático, começa a transmitir 2 dias antes de começar o quadro. Então, 2 dias antes eu posso estar transmitindo pela minha saliva, só de conversar com você e você encostar, pegar na minha mão e coçar o olho, certo? E durante pelo menos 5 dias enquanto eu estiver cursando a doença. É lógico, gente, quando você tem um paciente que fica grave,
a carga viral, ela faz curva. Então, você sabe que com 5 dias de sintoma, você já tem um decréscimo importante da carga viral. Você acha que ela já tem uma carga viral que não seja, uma carga viral não é suficiente para transmissão direta. Mas se com 5 dias de sintoma o paciente está entubado, o tubo está lá no trato respiratório inferior. Então, a chance de mesmo uma carga viral pequena, com 5 dias de sintoma, que eu digo já que a carga em quem está com sintoma com oligosintomático é baixa, não é eficiente para transmissão, no paciente em ventilação mecânica ela pode ser um pouco maior. Por isso que alguns artigos veem carga viral positiva em pacientes sob ventilação, ou aspirado traqueal, ou até suave, né, de tubo, positivos ainda. Mas quando entre você ter uma carga viral positiva e uma carga viral suficiente para transmissão, existem duas coisas diferentes. Por exemplo, acharam vírus no pelo do cachorro. Isso não quer dizer que ele transmite para a gente. Isso quer dizer que é superfície de contato e que isso prolifera a transmissão de contato, a transmissão indireta do vírus. Entende? Então, eu preciso ter uma carga viral sustentadamente alta numa curva para eu estar transmitindo. A gente sabe que pelo menos 5 dias ela começa a cair de modo que já não cause uma transmissão eficaz e eficiente. Então, a gente deixa 14 dias para a gente ter tranquilidade no coração, de saber que essas pessoas sintomáticas não estão andando nas ruas tossindo, uma tosse aí de resquício, uma tosse convalescente mesmo da doença, e que nem que tenha um vírus não circula. Então, com 14 dias é seguro a gente tirar esses pacientes de isolamento. Perfeito. O que confundiu muito a cabeça das pessoas é que no começo, antes da gente definir transmissão comunitária, o governo falou assim: se você viajou e está sem sintomas, faça isolamento voluntário 7 dias em casa. Aí veio alguém e falou: se você tem sintomas, fique 14 dias em casa. Aí as pessoas foram embolando isso tudo na cabeça, né? E realmente é muito confuso. Então, o isolamento que a gente chama de voluntário, por exemplo, meu marido está sintomático e eu tive contato próximo com ele. O voluntário é 7 dias, que é o tempo que eu apresentaria sintomas, certo? E o isolamento de sintomáticos, quem está tossindo, espirrando, que pode considerar que é suspeito para Covid, são 14 dias isolado. Perfeito. Sobre a questão ainda dos cuidados de higiene, nós, profissionais de saúde, que trazemos, corremos o risco de trazer o vírus para casa, né? Marcelo Dourado acabou de fazer um comentário que hoje esteve numa loja de conveniência e viu um médico conhecido usando jaleco nessa loja. A gente tem ainda bem que nem aqui era Aracaju, senão eu ia lá brigar. A gente tem as orientações dos cuidados ao chegar em casa. Quais seriam essas orientações, doutora? Pronto. As orientações que eu tenho dado e que a gente está tentando seguir aqui em casa é o seguinte. Quando você chega da rua, a gente que é profissional de saúde, eu não sei se vocês já estão aí com alas de confinamento mesmo para a Covid-19, UTIs já separadas. Aqui a gente está tendo um ou outro caso suspeito, então a gente não tem uma ala ainda separada com diversos pacientes, graças a Deus, ainda assim. Mas a gente que circula em ambiente hospitalar, a gente tem de bom tom usar o jaleco da gente para prevenir que a gente leve respingos de qualquer líquido corpóreo, né, de qualquer material biológico, e que ele deve ser trocado todos os dias. É difícil a gente fazer isso, porque às vezes as pessoas vão até de um emprego para o outro, né? Se você vai de um emprego para o outro, eu acredito que você tenha que levar uma roupinha para você tomar banho de um hospital para o outro. Até porque as KPCs não vão deixar de aparecer, os acinetos multiresistentes não vão deixar de acontecer. Então, já que você está preocupado em trocar de roupa, quando for de um emprego para o outro, leve sim uma roupinha, troque, tome um banho e leve outra roupa e outro jaleco para outro serviço. Mas chegando em casa, eu acabei de chegar em casa, por exemplo, eu estou definindo um sapato só para eu ir trabalhar, para que ele fique já no lugar onde eu vou sair, certo? Então, eu estou definindo, não que isso seja uma obrigatoriedade, mas você tem que higienizar o sapato de água e sabão, um pano molhado, água corrente, com detergente. Lembrando, gente, que o vírus RNA, ele é um vírus gorduroso. Então, ele não gosta de detergente, ele não gosta de água sanitária,
ele não gosta de sabonete líquido, tudo isso quebra a molécula do vírus e ele morre facilmente, certo? Então, quando eu chego em casa, a orientação é tirar toda a minha roupa, colocar no cesto, que não precisa ser um cesto separado, tomar um banho, como o povo diz aqui, de cabeça, né? E imediatamente, você não vai abraçar ninguém, você não vai deitar no sofá, porque você pode estar potencialmente contaminado e com o banho e a retirada da roupa, pronto, você está protegido. Mas lavem, água e sabão, água corrente, tomem um bom banho demorado, relaxe, que você chegou do trabalho, você é profissional de saúde que está na linha de frente tomando essas pancadas, aproveite, tome um bom banho quente, dê uma boa relaxada. E outra coisa bem bacana é produto que a gente traz da rua, por exemplo, pizza que a gente tem pedido muito, as pessoas têm muito perguntado isso. Fiz compra e agora? A higienização desses pacotes, ela não precisa ser feita com álcool 70, porque está em falta, como eu disse. Você pode fazer uma solução de hipoclorito a 10%, que é a água sanitária, diluída 9 partes de água, com 1 parte de água sanitária, e com um pano fazer a higienização desses produtos, se eles estiverem envoltos de plástico, né, gente? Bom senso. Uma pizza, por exemplo, não dá para eu higienizar, porque é papelão. Então, retire a comida que você recebeu, de preferência uma pessoa só tenha contato com a vida externa, né? Tire essa comida, pegue essa caixa de papelão, não coloque sobre nenhuma superfície da sua casa e jogue no lixo. E depois higienize bem as suas mãos com água e sabão, que tá tudo tranquilo. O carro também, a gente lembrar, maçaneta de porta, que a gente não tem habitualmente de higienizar, o hábito de higienizar, as maçanetas do carro. Lá no nosso carro tem um álcool gel desse tamanhão, assim, que a gente já tá na metade. Então a gente limpa onde a gente pega no volante, nas maçanetas. Isso é muito importante, não só para o Covid, né, gente? A gente que trabalha em hospital, a gente que é da área de saúde, as doenças não vão deixar de existir. Porque eu até queria que o Covid passasse e levasse a cineto multiresistente, Klebsiella multiresistente, que eu não tivesse mais problema com isso. Exatamente. É interessante que, assim, eu trabalho com terapia intensiva há 15 anos. E sempre tive o hábito, na verdade, eu sempre usei um calçado para o trabalho e um calçado para retornar do trabalho, né? Então, se a gente parar para observar, como você chegou a comentar em um momento, parece que as pessoas estão esquecendo o que a gente aprendeu lá atrás. Na graduação, nós tivemos o ensinamento de biossegurança no início do curso e no momento que a gente estava para ir para os estágios curriculares, né? Então, é só resgatar, gente, é só resgatar esses conhecimentos que já tivemos, que nós trazemos como bagagem na formação profissional para colocar na prática do dia a dia. Mas a gente vê realmente que falta bom senso muitas vezes aos profissionais, e aí eu falo de uma forma geral na saúde, como o doutor Marcelo relatou, que viu um médico de jaleco dentro de uma loja de conveniência, a gente vê de todos os profissionais saindo dos hospitais com os seus jalecos, estetoscópios pendurados no pescoço, muitos deles colocando o jaleco como se fosse uma capa no próprio banco do carro, né? Então, se a gente tivesse esses cuidados mínimos, já são avanços grandes. Fantásticos. Chegaram a comentar aqui, perguntar se esses cuidados que nós devemos ter ao chegar em casa, e se eles precisam ter alguma diferença se a gente tiver alguém de grupo de risco dentro de casa. Mas eu acredito que se a gente tomar os cuidados, independente se está um grupo de risco ou não, você não vai trazer o risco para dentro de casa, né? Você sabe, Gustavo, que eu falo muito e eu repito, eu falo que eu tô ficando rouca de falar a mesma coisa, mas eu não canso, viu? Eu sou Você é brasileira, não desisto desiste nunca. A gente tem que entender, gente, que grupo de risco não tem maior chance de pegar essa doença. Ele Perfeito. tem maior chance de apresentar complicações caso ele venha a se infectar, que são duas coisas completamente diferentes, né? Então, o vovô e a vovó, eles não têm maior chance de pegar, eles têm a mesma chance que a gente de pegar. Ao contrário, às vezes a gente que está na rua, que está na linha de frente trabalhando, a gente tem muito mais chance de pegar a doença. Agora, a gente vai complicar muito menos. A gente, pelos números vistos nos outros países, a gente vai fazer complicações mínimas na idade que a gente está. É lógico, a gente vai morrer médico, vai morrer fisioterapeuta jovem, porque igual morre todos os anos.
por doenças virais, que são, Perfeito. às vezes, por uma resposta exacerbada de um organismo saudável. Até a gente ser muito saudável, às vezes, esse processo inflamatório, às vezes, encadeia uma resposta inflamatória muito eficiente, às vezes acaba exacerbando e a gente morre por causa disso também, gente saudável. Então, tem que ter claro que, gente, eu tenho uma pessoa que é grupo de risco na minha casa, eu tenho que cuidar para que ele não pegue. E como é que eu vou cuidar? Fazendo todos esses cuidados, evitando realmente que a gente tenha toda essa afetividade. O brasileiro é muito afetivo, abraça, beija o tempo inteiro, né? Então, assim, essa afetividade nesse momento deve ser guardada no coração. Mãozinha só no coração. E você vai falar, eu não vou te abraçar, pai, porque eu te amo. Eu tô trabalhando no hospital, eu tomei banho da cabeça, lavei tudo, mas eu não vou te abraçar e não vou te beijar para sua proteção. Para sua proteção. Isso aí, exatamente. Ainda tivemos uma pergunta sobre a questão de EPIs, que a gente já abordou, mas especificamente da máscara N95, no caso dos aerosóis, né? No atendimento de pacientes entubados. A gente já viu que tem alguns artigos que preconizam até a utilização do sistema de aspiração fechada para esses pacientes, por conta do risco do aerosol. Mas a máscara N95 é uma coisa que está se tornando realmente um artigo de luxo, né, em alguns locais. Tem faltado esse EPI, especificamente, em alguns determinados locais. E a orientação de alguns serviços tem de ser reutilizada. Tá? Isso existe. Isso é uma realidade, viu, Gustavo? Isso já era uma realidade. Eu não sei aí nos hospitais em que você trabalha. Quando eu, Mariela, sabendo da realidade dos hospitais que eu trabalhava, eu já orientava isso há algum tempo. A gente falava que até uma semana. Eu, por exemplo, que vou fazer interconsulta, até 30 dias eu já usei uma máscara e ela estava íntegra, apta para eu fazer a reutilização. O que a gente tem que lembrar é que, como as máscaras estão acabando, a primeira coisa é fazer o teste de vedação, né? Primeiro, para saber se eu estou colocando a máscara de forma correta, porque EPI top de forma utilizada errado não serve para nada. Não serve para nada. Máscara no queixo, máscara na testa não protege ninguém de doença nenhuma, pelo contrário. Eu digo que a gente tem aquela mania velha de colocar a máscara no queixo, aí ela embola aqui, ó, que seja cirúrgica. A hora que eu desembolo ela com a minha mão que eu não higienizei, eu levo toda essa contaminação para dentro do meu nariz. Aí, meu filho, não há falta de EPI que vai resolver seu problema no país, porque você mesmo vai se contaminar. Então, a N95, se ela não for utilizada, retirada da forma correta, você vai se contaminar. Então, a gente orienta o seguinte: visto que a gente tem essa escassez, você pode usar uma máscara simples por cima para proteger de sujidade. Porque uma das contraindicações do uso da máscara N95 ser reutilizada são sujidades. Então, tem sujidade, eu não posso utilizar. E ela não pode estar umedecida, ela não pode, a hora que a gente tocar, ela tá com muita umidade. Porque a gente sabe que a umidade prejudica a função do filtro. E como eu vou armazenar? Existem uns videozinhos aí na internet que a grande preocupação das retiradas da EPI são preocupações não só do Brasil, mas de todos os países que viram que seus profissionais estavam se contaminando, como? Com as retiradas das EPIs. Então, a gente se preocupa muito em falar isso, para as pessoas não se contaminarem. Então, assim, tirou a máscara com uma luva ainda, de preferência, se você tiver calçado 2 luvas, ou deixa para tirar por último, tirou. Coloque no saquinho, pode ser até na embalagem que ela vem, certo? Com o elásticozinho para dentro, para que o elástico não tenha contato, com o elástico para fora, para que ele não tenha contato com a parte interna dela, né? Porque ele está ficando aqui na cabeça, se eu colocar para dentro, ele vai fazer contato com o lugar onde eu coloco a boca. Então, ele tem que estar nesse saquinho e guardado de forma que entre qualquer ar para fazer troca, porque se ficar algum resquício de umidade, né, ele consiga fazer troca de calor com o meio externo. A gente sabe que se a máscara estiver, então, íntegra, com elástico íntegro, com vedação adequada, você pode usar, não tem um tempo, não tem como tecnicamente falar, vai durar 3 dias, 7 dias, 30 dias. Porque depende desses fatores. Se eu sou uma pessoa que trabalha 6 horas seguidas, provavelmente minha máscara vai durar muito tempo do que eu, que vou no hospital 2 vezes por semana, em alguns hospitais, e que faço avaliação de interconsulta de pacientes sob isolamento. A minha máscara pode durar até 30 dias, e vocês que dão 3 plantões por semana, por exemplo,
vai durar aí uma semana. No final da semana você vê que o elástico está desgastado e você tem que jogar fora. Perfeito. Algumas pessoas estão entrando na live agora e estão fazendo perguntas que já foram ditas, tá, pessoal? Só para deixar claro que essa questão da máscara de pano, a gente já conversou alguma coisa a respeito. A máscara né? de pano, ela está sendo produzida, mas não como efeito de N95, como efeito de barreira. Barreira com filtro de gotinha.